Você está ouvindo o Comunicando Igrejas, o podcast que ajuda ministérios a se comunicarem com propósito e excelência. Eu sou o William Cabral e aqui falamos sobre mídia, comunicação, recepção e operação de som nas igrejas. Porque servir bem é comunicar o reino de Deus com qualidade e coração. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Comunicando Igrejas, o podcast criado para fortalecer ministérios que servem com coração, criatividade e excelência no reino de Deus. Antes de qualquer ensinamento técnico, antes de falar sobre mídia, som ou recepção, eu quero te contar como tudo isso começou. Por que o Comunicando Igrejas não nasceu de uma ideia comercial, mas de uma necessidade dentro da igreja local e principalmente de um chamado que Deus colocou no meu coração. Então, nesse primeiro episódio, eu quero contar para vocês como nasceu o Comunicando Igrejas. Eu congrego na igreja Só o Senhor é Deus, na cidade de Cosmópolis, e quando cheguei lá, a igreja ainda não tinha uma estrutura de som, de mídia, não havia um sistema de som bem definido, projeção organizada ou comunicação nas redes sociais. E para ser bem sincero, o som era operado por quem estivesse disponível no momento. Foi nesse cenário que Deus começou a falar comigo. Eu entendi que não era apenas uma carência técnica, era uma oportunidade de servir o reino com aquilo que eu poderia ainda aprender. Comecei então a estudar sobre som, a fazer mudanças simples e discretas. E com o tempo, o Senhor foi abrindo portas. Ganhei a confiança do meu pastor e comecei a atuar mais diretamente no sistema de som da igreja. Mas, à medida que eu servia, o Espírito Santo me mostrava novas necessidades. Percebi que a comunicação da igreja também precisava ser estruturada. Não tínhamos redes sociais ativas e quando tentávamos divulgar os cultos, as artes eram feitas por fora e não atendia o que Deus tinha me mostrado. Então comecei a estudar design e criação de artes. Passei a entender dimensões, proporções, formatos e o quanto uma boa comunicação pode fortalecer a visão do pastor e alcançar mais pessoas. Porque quando se fala numa arte de um culto, quando se fala em uma divulgação, ela tem que ser bem definida, bem direcionada. Então eu precisei aprender tudo isso. Só que não parou por aí. Deus também me mostrou a importância de um ministério de recepção ativo, que acolhesse cada visitante com amor e direção, mostrando que a casa de Deus é um lugar de família, de cuidado e de comunhão. Fui me preparando com cursos, estudando, buscando referências e aprendendo com irmãos de outras igrejas. E neste processo, o Comunicando Igrejas nasceu como uma ferramenta para ajudar outras igrejas a organizarem, comunicarem e servirem melhor o reino de Deus. E dentro de tudo isso, começamos também a trabalhar nas redes sociais, com Instagram, Facebook, e entendendo que a mídia social da igreja, a rede social da igreja, ela não é somente para divulgar um culto, mas também para evangelizar. É uma forma e uma ferramenta que temos de levar a palavra de Deus. Agora, por que um podcast? Por que começar a gravar áudios e disponibilizar no Spotify, em podcasts e em outras plataformas? Agora você está se perguntando, né? Por que então que você criou isso, William? Por quê? Por que criar um podcast sobre isso? Porque eu acredito
que o que Deus me ensinou não pode ficar só comigo. Eu quero compartilhar tudo o que aprendi, técnicas, visão, princípios e valores, para ajudar outras pessoas a servirem sem sofrimento, com mais alegria, clareza e propósito. O podcast Comunicando Igrejas é uma forma de levar esse conhecimento para ainda mais pessoas, alcançando líderes, voluntários e ministérios que talvez não tenham acesso a treinamentos, mas que têm o mesmo desejo, servir bem a Deus e a igreja. O propósito central de tudo isso, o propósito deste podcast é auxiliar e inspirar quem serve na comunicação, na recepção e na mídia da sua igreja local. Quero ajudar você a tornar o seu serviço mais prazeroso, organizado e espiritual. Porque servir a Deus não deve ser um peso, deve ser um prazer sagrado. Aqui nós vamos falar sobre organização, comunicação digital, operação de som, acolhimento, liderança e vida espiritual. Mas sempre com uma perspectiva. Tudo o que fazemos é para o altar. E tudo que é feito para o altar precisa ser feito com excelência. Só que tem um detalhe: minha casa, meu chamado. Eu não caminho sozinho. Quero também agradecer a minha esposa, Denise, que sempre me apoiou neste ministério, inclusive nos momentos mais desafiadores, como quando nosso filho Isaac nasceu em 2022. Bem na época em que eu estava me entregando de corpo e alma a este chamado. A família é o primeiro ministério e é ao lado deles que tenho aprendido que servir é uma herança que se deixa para os filhos. Eu quero aqui finalizar este nosso primeiro podcast, esse nosso primeiro bate-papo. Vão ser todos bem curtinhos, 10, no máximo 15 minutos. Mas eu quero fechar agora com uma mensagem para os servos nos bastidores. Eu quero encerrar esse episódio com uma palavra especial para você que serve nos bastidores da igreja, no som, na mídia, na recepção, na fotografia, na projeção. Deus vê o que você faz. Mesmo quando ninguém te agradece, Ele te observa. Enquanto o culto acontece e você está ajustando o microfone, trocando um slide ou recebendo alguém na porta, o céu está te aplaudindo. Porque o reino de Deus não é feito só por quem aparece no púlpito, mas também por quem sustenta o altar no invisível. Continue servindo com amor, continue se capacitando e nunca se esqueça, você não trabalha para um pastor, você serve para um rei. Nos próximos episódios, vamos mergulhar no primeiro tema: por que o Ministério de Comunicação é essencial na igreja? É uma continuação, é uma extensão de tudo que nós falamos aqui. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram até aqui, que estão acompanhando este meu primeiro episódio, esse início de tudo. Essa palavra, esse direcionamento é para confortar e te direcionar a este caminho de servir na igreja. Este foi mais um episódio do Comunicando Igrejas. Se o conteúdo de hoje te inspirou, compartilhe com sua equipe e vamos juntos elevar o padrão de comunicação dentro da igreja. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais, @comunicandoigrejas. E lembre-se, comunicar bem é também servir com excelência. Eu sou William Cabral e te espero no próximo episódio.